Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva, falando sobre programas de intervenção para o autismo e para tantas outras condições similares a esse quadro de transtorno do neurodesenvolvimento. Dessa vez conversando sobre o método Denver, um método criado na década de 80, objetivando estabelecer o estímulo de interação social em pacientes diagnosticados com transtorno do espectro do autismo. Definido como um mecanismo ou um protocolo de abordagens, cujo principal aspecto tende a ser voltado para o desenvolvimento da criança, e por que não dizer o neurodesenvolvimento da criança, cuja finalidade maior é intervir nos atrasos manifestos por essa criança em função do quadro estabelecido, nessa condição, o quadro de autismo, independente da intensidade. Tem como base o auxílio ao paciente durante o processo de aprendizagem, especialmente aprendizagem cerebral, considerando aí seus anos iniciais de neurodesenvolvimento, considerado pelas neurociências como o tempo mais propício à recepção de estímulos e à transformação de novas possibilidades neurais. A aprendizagem emocional e social também são valorizadas pelo método Denver através de práticas e através de interações generalizadas. O método Denver, ele consiste em um modo de intervenção precoce e de forma intensiva. Portanto, quanto mais cedo a condição para o autismo é percebida, o diagnóstico é fechado e os programas de encaminhamento para intervenção precoce acontecem, mais cedo deve-se fazer a aplicação do método Denver, entendendo que a estimulação precoce traz resultados fabulosos em relação ao processo global de desenvolvimento de qualquer criança, e em se tratando do autismo, mais ainda por se tratar de uma condição que já nasce com o sujeito, trazendo aí severas ou moderadas ou leves dificuldades ao longo do seu processo de desenvolvimento. As terapias, a partir do uso do método Denver, elas duram de 3 a 4 horas por dia. É um modelo completo e trabalha 5 eixos de intervenção a partir do momento em que a criança completa 1 ano de vida, ou seja, não se espera muito tempo. Porém, vale ressaltar que nem todos os casos de autismo são diagnosticados até 1 ano de idade. Mas aqueles com dificuldades ou com sinais de dificuldades que podem apontar para o autismo ou para qualquer outra condição similar, deve ser orientado por parte do pediatra ou do neuropediatra para a estimulação, independente do diagnóstico estar fechado. Vale ressaltar essa importância. O primeiro eixo do método Denver é orientação social, que busca treinar a criança a identificar rostos, expressões faciais, corpo do outro, corpo dela. Nessa etapa, é importante destacar os mecanismos necessários para que compreenda as pessoas e saiba identificar os indivíduos, começando aí pelo grupo familiar, que é com quem a criança passa mais tempo. O ponto crucial desse primeiro eixo é direcionar o seu traço característico físico, gestual, facial ou corporal, para que ela saiba direcionar seu interesse não só para os objetos, que é uma recorrente em muitos autistas, mas também para assuntos de que ela tanto goste. Aí entra os interesses monotemáticos, os hiperfocos. O objetivo é fazer com que a criança também se direcione às pessoas. Lembrando que a autista tem uma tendência a se fixar em objetos e não a buscar ou ter curiosidade em interagir com pessoas. O objetivo é estimular para que o cérebro dessa criança desenvolva a capacidade de percepção social. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo dá enfoque na linguagem social e na linguagem contextual. O terceiro eixo abrange o jogo social. A intenção aqui é estimular atividades que procuram forçar essa criança a direcionar suas atitudes, preocupando-se com o outro, através de ferramentas onde ela olhe para esse outro, trabalhando essa reciprocidade, essa atenção compartilhada, que gera aí compartilhamento social. O quarto eixo está ligado a jogo simbólico. A criança aprende a brincar simbolicamente, entendendo que muitos autistas brincam de forma não funcional. E não só aí
saindo dessa brincadeira com partes do brinquedo, que é uma recorrente em muitos autistas, para brincar com o brinquedo como um todo. De toda forma, é um eixo bastante lúdico. O quinto eixo, redução das deficiências iniciais. A proposta é diminuir as dificuldades motoras, as dificuldades sociais, de linguagem, de adaptabilidade e regras e rotinas sociais, que são dificuldades muito particulares, né, e inerentes aí à pessoa com autismo. Então, o método Denver traz aí uma proposta de intervenção que deve ser feita por equipe especializada. Quanto mais profissionais envolvidos nesse uso do Denver, mais funcional será ou serão os resultados que a criança com autismo pode demonstrar. Profissionais da terapia ocupacional, fonoaudiologia, profissionais da fisioterapia, psicologia, dependendo de quem faz parte desse grupo de atendimento a essa criança. Inclusive o neuropediatra, que é quem acompanha semestralmente ou anualmente, dependendo aí de cada situação, o desenvolvimento dessa criança a partir do diagnóstico que foi fechado, né? E todos buscam trabalhar e devem trabalhar ou observar o desenvolvimento dessa criança dentro desses 5 eixos. Todo esse trabalho, a partir do método Denver, é feito tendo em vista a valorização da interação social e da comunicação verbal da criança com autismo lá na fase inicial do seu neurodesenvolvimento, que são habilidades imprescindíveis, fundamental para que a criança consiga ir para o mundo, para as questões de ordem social, atendendo bem a esse contexto de forma funcional e tendo possibilidades de autonomia para uma vida independente. O grande propósito da maioria dos programas de intervenção para o autismo estão focados na comunicação social, que inclui aí fala, comunicação e interação social. Estão focados aí nos prejuízos ligados a comportamentos, a atividades e a interesses que se apresentam de forma repetitiva e estereotipada, que são 2 elementos que classificam o autismo como essa díade tão importante e observada em quase 100% dos casos, mesmo que muito imperceptível em alguns casos, com uma sutileza sintomática. Mas essas situações são percebidas. Então, entendendo que o método Denver entra no programa de estimulação precoce a partir de 1 ano de idade, tanto na criança com autismo quanto em outros casos que se assemelham aí a essas dificuldades que o transtorno do espectro do autismo traz. Quanto mais cedo esse diagnóstico é fechado, quanto mais cedo se começa os programas de intervenção, maior possibilidade de neuroplasticidade irá acontecer, porque essa estimulação cognitiva defendida aqui, não só por esse método, mas por outros, ela possibilita o tempo maior de janela de oportunidade que a criança apresenta, que são as aberturas para a recepção de estímulos e a transformação desses estímulos em respostas significativas linguísticas, motoras e comportamentais. Método Denver, mais um programa de intervenção para o autismo. Lembrando que todos os programas de intervenção são importantes, especialmente se a criança se identifica e responde bem a ele. Quem diz a importância do programa é o paciente, nunca esqueça disso. Por mais que você seja um excelente aplicador, se ele não responde bem ao programa, não é você que não sabe aplicar, é o programa que não traz para a criança uma identidade que possa surtir efeitos. Então, método Denver, assim como outros programas de intervenção ou métodos de intervenção, é tão importante, né, e traz resultados excelentes, dependendo aí dos prejuízos que a criança apresente e do tempo que se inicia esse processo de estimulação. Mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Eu sou o professor Wilson e em breve trazendo novos vídeos para vocês. Abraços.